Ela mostrou mais uma vez a imensa, não na seleção, mas como escritor. Um homem sério, compenetrado, sisudo. O torcedor brasileiro, o povo brasileiro tem que acreditar, tem que trabalhar, só trabalhando que a gente conquista, gente. É isso aí. Então um abraço, tudo de bom, vamos lá que a gente vai ganhar medalha. Correndo com medalha no peito. Quem diria? Nem ele, que jamais se imaginou no cargo, mas aceitou, quase por imposição pública. Opinião pública, que depois o massacrou. Clamou por Romário. Quarto técnico em 4 anos. Começou perdendo e continuou perdendo. Foi eliminado por Honduras na Copa América. Luiz Felipe era um novato na seleção. E o técnico de um Brasil que jamais havia deixado de ir a uma Copa. A pressão vinha de fora, o medo de dentro. Estamos com um risco grande de não classificar. Na reta final das eliminatórias, vitórias e classificação. Mas ele então se impôs um novo desafio. Prometeu à torcida levar a seleção pelo menos às semifinais da Copa. Quantos acreditaram? Quantos desconfiaram do esquema de 3 zagueiros? Fez questão de pôr em campo 21 dos 23 convocados. Só ficaram de fora os goleiros reservas Dida e Rogério Ceni. Até porque o titular Marcos foi irretocável. Não deixou passar nem companheiro na festa. Até todo mundo brincar de penta. O chefe passou 630 minutos de estresse. Naqueles quadradinhos reservados aos treinadores. Felipão e suas caras e bocas. Sujeito sério e que não gosta de brincadeiras. Ele contrariou muito do que se dizia dele. Zagueiro limitado, que pôs o time para jogar na frente e ter o melhor ataque. Confiou e apostou no artilheiro, que lhe deu 8 de troco. 2 só na final. Aventura itinerante. Foram longos treinos, em 17 campos diferentes. E foi o mais democrático dos técnicos da Copa. Treino aberto todo dia, sem frescura, sem segredos. Experiência que ele pretende registrar para sempre. Vem um livro seu por aí, Felipe? Eu vou escrever alguma coisa assim, porque eu acho que é interessante mostrar ao torcedor o que é que foi feito, principalmente nesses últimos 50 dias que nós estivemos aqui trabalhando juntos. A vida dele é como a nossa, um eterno perde e ganha. Leva o penta, perde a guarda dos 23 filhos adotivos. Aos 53 anos, realização profissional no mais alto nível. Continua na seleção? Não sabe ainda. Agora não falta absolutamente mais nada. Esta foi uma segunda-feira diferente. Um olhar sereno podia ser notado nos rostos de milhões de brasileiros. Sinal de leveza, de espírito, de tranquilidade. E o primeiro dia útil da semana não foi tão útil assim. De ponta a ponta, o Brasil hoje amanheceu exibido... Com orgulho, com bastante orgulho. Exibimos nossa ressaca e nossa desforra. Ele deu a volta por cima, fez os 2 gols, matou aquele cachorrão da Alemanha lá, que parecia um bulldog no goleiro lá. Fez 2 gols assim, que só não tem situação, só ele era capaz de fazer. Pra mim, é o melhor do mundo, Ronaldo. É o mundo que nos desculpe, mas as manchetes hoje são nossas e já são inesquecíveis. É como se todos os brasileiros estivessem apaixonados. A rotina é a mesma, mas quando o coração está alegre, tudo parece diferente. Eu estou ainda em êxtase, muito bom. Filipão, dá para resistir a tanta paixão? O Brasil todo está te abraçando com aquele abraço mais caloroso impossível. Não pega as coisas e vai embora, não fica. O jornaleiro pendurou velhas fotos da Copa de 30 para lembrar que honramos nossa tradição. Ela é uma herança preciosa. A gente já nasce ouvindo falar em futebol. Meu pai ouvia naqueles rádios antigos, né? Até a elegante senhora polonesa já sabe botar em campo as diferenças entre alemães e brasileiros. Eles são capazes de jogar, mas não têm leveza, são brutamontes. O feriado que todos queriam aconteceu para poucos.
Com um churrasquinho no almoço e uma grande farra, o expediente aqui foi encerrado com total consentimento do dono. Amanhã vai ter uma produção de 120%, 130%. Mas hoje é só alegria. Já aqui, nunca foi tão bom começar o expediente. Os boleirinhos do Brasil ganharam inspiração. O Rivaldo deixou a bola passar entre ele lá e deixar o Ronaldinho chutando. É, quem mandou ser penta, agora aguenta. Eu fiz um gol igual do Brasil no treinamento que ele chutou assim com a perna aberta, fez gol no cantinho, ficou subindo no negócio. De menino pobre até virar o fenômeno, Ronaldinho teve um caminho longo que começou em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio. Um quintal com 4 casas. Numa delas morava Ronaldinho, a mãe e 2 irmãos. Nas outras, tios e 14 primos. O futebol era a diversão de todo mundo, mesmo se não houvesse bola. Arrumava um monte de pano, botava dentro da meia, dava um nó e fazia a bola. Histórias de primos que viram Ronaldo crescer e revelar o talento para o futebol. O artilheiro da Copa reconheceu os parentes ao vivo na TV. Seus primos ali? Minha prima, Simone Souza, tem minha tia atrás. Simone lembra que a teimosia ajudou Ronaldinho a se tornar um craque. Ele, em vez de ir para a escola, ele ia pro campo jogar bola. Não queria nem saber se ia apanhar. Ele apanhava. Mas... Chorava muito quando apanhava? Chorava, mas no dia seguinte estava fazendo de novo. O começo foi num clube de futebol de salão, o Valqueire. Goleiro era a posição original de Ronaldinho, só que ele ficava mais no banco de reserva, porque era considerado frangueiro. Um dia, na ausência de um atacante, ele ganhou a chance de jogar na linha. Fez 4 gols. Nunca mais voltou a ser goleiro. Pelas mãos do avaliador técnico, Fernando, Ronaldinho chegou ao Social Ramos Clube. Mas era uma vida de sacrifícios, de dinheiro contado. Um dos primos levava Ronaldinho para os treinos de bicicleta até este muro. Ele atravessava o buraco e caminhava 500 metros. Tudo para pegar o trem sem pagar e economizar o dinheiro. Que o dinheiro que ele economizava, ele conseguia comer o lanche dele. Com simpatia, Ronaldinho driblava até o guarda da estação. E um dia, já famoso, voltou para agradecer. Ele veio aqui no buraco, foi ali, conversou com o rapaz e foi embora de novo. Agradeceu, pediu muito obrigado pelas vezes que ele conseguiu passar aqui de graça. A seguir, o Supremo Tribunal Federal arquiva o pedido de inquérito para investigar o deputado José Dirceu. Em Uberaba, recebe milhares de pessoas no velório de Chico Xavier. O pessoal, então deu para você perceber que ele estava despedindo da gente, só que nós não se demos conta disso. O médium mais respeitado do Brasil escreveu mais de 400 livros, todos, ele dizia, psicografados. O dinheiro dos direitos autorais ia para instituições de caridade, como esta que oferece jantar para mais de 300 crianças uma vez por semana. Mesmo doente, Chico Xavier vinha até aqui para fiscalizar o trabalho das cozinheiras. Aos 92 anos, ele ainda estava lúcido. Controlava o horário dos 12 comprimidos que tomava todos os dias. Não dormia se os sapatos não estivessem cuidadosamente postos ao lado da cama. E a única vaidade era a coleção de boinas para esconder a calvície. Chico Xavier costumava dizer que encontrava a felicidade ao se preocupar mais com os outros do que com ele mesmo. Cada um fazer o melhor que puder. Fazer para os outros o que a gente quer fazer para nós. O enterro de Chico Xavier será amanhã às 5 da tarde no cemitério São João Batista, em Uberaba. Veja a seguir a Copa em que Rivaldo sepultou as últimas desconfianças da torcida. E a conquista particular do capitão que ergueu a taça. Poderia ser um cidadão comum, o Edson, por exemplo, nesse tempo todo. Do alto, Marcos Evangelista mostrou sua dimensão mais humana. Regina, eu te amo. Uma declaração de amor via satélite. Regina, companheira desde a época em que Cafu hesitava entre o atletismo e o futebol. Para nossa sorte, o futebol venceu. Foi difícil se firmar numa seleção em que Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Leandro e Jorginho tinham deixado tantas boas lembranças jogando ali pelo lado direito. Mas aos poucos, Cafu conseguiu e agora já são 12 anos na lista de convocados da seleção. Dessa vez, o acaso ainda fez dele capitão. A lesão na véspera da estreia foi o adeus de Emerson.
Cafu ganhou a braçadeira e a responsabilidade de comandar uma equipe cheia de novatos. Aqui no Japão, Cafu entrou para a história do futebol, único jogador a participar em campo de 3 finais consecutivas. Agora, ele faz parte também da galeria de mitos da Copa do Mundo. E conta as conquistas com orgulho. Ter maior número de jogos dentro da seleção brasileira, maior número de jogos dentro de uma Copa do Mundo. Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, eu hoje faço parte da história do futebol. Um herói orgulhoso, um mito tranquilo. Não, sou um mito muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. Não é falta de modéstia, mas um desabafo de quem há 4 anos, antes de embarcar para a Copa da França, foi hostilizado no palco mais importante do futebol. O Maracanã lotado, que vaiou o Cafu, hoje é mínimo perto do mundo que o aplaude. Talvez seja o sorriso que cative torcedores como a japonesa Yuki. 2 Cafu. Cafu? Sim. Você gosta do Cafu? Sim, ele é meu ídolo. Por quê? Porque ele jogou muito bem. A alegria do Cafu cambalhota, dando giros para terminar sempre de pé, como a vida dele. Porque se em 94 houve festa e em 98 tormento, 2002 foi a redenção. E ele não esqueceu as palavras certas, palavras de amigo, palavras de capitão. Merecem sim. E como numa boa peça de teatro, começamos a sentir saudade assim que a cortina se fecha. Saudade de um artista que, pelo menos com esse figurino verde e amarelo, não deve mais representar. Bravo, Cafu! Das 7 partidas da seleção brasileira na Copa, Rivaldo foi escolhido pela FIFA o melhor jogador em campo em 3 partidas. Marcou 5 gols e é o favorito ao prêmio de melhor da Copa. Foi a volta por cima depois de muitas críticas. Rivaldo Vitor Borba Ferreira, um pernambucano de Paulista, que chegou à camisa 10 da seleção. E continuou sendo Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Essa simplicidade até o prejudicou. Quantas vezes você ouviu? Ele não joga na seleção que joga no Barcelona. Ele é mascarado. Rivaldo não soube ou não quis responder às críticas. Arredia os microfones, as câmeras. Durante anos foi mal interpretado, apesar dos gols de placa no futebol espanhol e das boas atuações na seleção. Em 98 fez uma boa Copa, marcou 3 gols. Mas o Brasil perdeu e de novo ficou marcado, como ficou nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Esta Copa será um divisor de águas na vida de Rivaldo. Ele nunca mais será o mesmo e a torcida brasileira jamais vai olhá-lo da mesma forma. Os anos de críticas foram respondidos na Ásia, com sua perna esquerda no gol de pênalti. Com oportunismo, ele esteve presente quando a seleção mais precisava. Foi frio. Há quem diga que Rivaldo não passa a bola para Ronaldo. Na final, não passou mesmo. Deixou a bola para o fenômeno. Assinou a parte genial do 2º gol da vitória. A Copa de 2002 fez Rivaldo ainda mais feliz com a camisa que veste. Me sinto feliz e orgulhoso porque 2 Copas do Mundo, joguei com o número 10, que só jogou jogador que fez história no futebol brasileiro. Então eu acredito também que eu fiz história com essa camisa número 10. Na comemoração, sai o craque, entra o Rivaldo tímido, que mal consegue acompanhar os companheiros no pagode no ônibus. Eu sou fraco pra cantar. Pelo menos te amo, vai! Te amo demais! Por mais complicadas que suas jogadas possam parecer, por mais improváveis que seus dribles possam soar, ele é simples. Simplesmente Rivaldo. Os jornais americanos estamparam na primeira página o pentacampeonato brasileiro. No Washington Post, um carnaval divino da vitória e uma torcedora brasileira que diz: Deus é brasileiro e fã de futebol. Na capa do New York Times, o destaque para o samba nas ruas de São Paulo e para a doce vingança de Ronaldo. O USA Today lembra que o jogador se igualou a Pelé em gols durante Copas do Mundo. A manchete do Newsday era: Ronaldo manda no mundo. Em outra página,
o prefeito da cidade, Michael Bloomberg, que desfilou ontem na Parada Gay de Nova York com uma bandeira do Brasil na mão. O avião que traz de volta a seleção está neste momento no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde faz uma escala técnica. O repórter Mauro Naves está ao lado de Rivaldo e tem as informações sobre o voo do Penta. Foram 12 horas de viagem entre Tóquio e Los Angeles, num voo bastante animado, com ritmo de pagode. Difícil era conseguir dormir. Foi isso mesmo, Rivaldo? Animação, todo mundo com muito fôlego ainda? Foi isso, né? E só viemos dormir já no finalzinho, já chegando aqui, porque os pessoal não deixaram a gente dormir, além de muito pagode, muito assinar a camisa de torcedores e muitas pessoas que estavam dentro do avião. O Brasil inteiro espera pela seleção brasileira, ainda são mais 12 horas pela frente, para descansar, para repor as energias, porque tem muita festa no Brasil também, Rivaldo. Tem muita festa, a gente sabe disso e estamos preparados. Estamos com aquela vontade de chegar logo em Brasília e fazer uma festa com todo o pessoal que está lá em Brasília nos esperando. Rivaldo, esse foi o título da solidariedade, o título da união, a gente pode definir assim este time, essa equipe? Acho que da união de todos os jogadores, eu acho que da torcida também, que agora está mais confiante em todos os jogadores, porque passamos por uma dificuldade muito grande na eliminatória. E tá aí, mostramos que somos uma seleção a melhor do mundo, porque conseguimos 7 vitórias em 7 jogos. Ok, a previsão é que a seleção brasileira chegue a Brasília às 10 horas da manhã desta terça-feira. Mauro Naves, de Los Angeles, para o Jornal Nacional. Tem festa sim. Amanhã, moradores de Brasília, Rio e São Paulo vão saudar pessoalmente os pentacampeões. Além dos desfiles em carros abertos, o avião que traz a seleção vai sobrevoar essas cidades na altura mínima permitida, 300 metros de altura. A primeira escala será em Brasília. O avião vai sobrevoar parte do eixo monumental e o eixão sul, acompanhado de caças da FAB. A segunda escala será no Rio, com acompanhamento de caças F-5. O avião vai sobrevoar a orla da cidade, Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema, Copacabana. Depois vai contornar o Pão de Açúcar, sobrevoar o aterro do Flamengo e o Piscinão de Ramos, antes de pousar no aeroporto do Galeão. Na última parada, em São Paulo, o sobrevoo vai começar na Avenida Paulista, passar pela 9 de Julho, pelo aeroporto de Congonhas e terminar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. E a Varig, empresa que transporta a seleção, informou que o sobrevoo em São Paulo dependerá das condições do tráfego aéreo e do horário de chegada à capital paulista. Com os 2 gols da final contra a Alemanha, Ronaldinho conquistou a chuteira de ouro, o prêmio do artilheiro da Copa. Foram 8 em 7 jogos. Agora está ao lado de Pelé, como o maior artilheiro da seleção, com 12 gols. Antes da viagem de volta, o herói do Penta deu esta entrevista a Fátima Bernardes. Depois de uma vitória como esta, que nos levou ao pentacampeonato de mais de 50 dias de concentração, os jogadores só querem saber de comemorar, se divertir, relaxar. Não querem muito falar de futebol, não. Mas depois de muito insistir, a gente conseguiu marcar um bate-papo com o Ronaldo. E a nossa conversa vai ser aqui, no quarto que ele ocupou nesses últimos 5 dias, aqui no Japão, nesse hotel que foi a última concentração da seleção brasileira. E a gente está chegando minutinhos antes dele ir para o aeroporto nessa viagem rumo ao Brasil, já como pentacampeão. Vamos dar uma sentadinha bem rapidinha aqui, que eu prometi para você que ia ser bem rapidinho, né? Antes de você vir para cá, você esteve lá com a gente, comigo, com o William, na bancada do jornal, disse que estava pronto. E o Galvão ainda brincou na véspera, dizendo que você ia chegar voando. Você imaginava que esse voo ia ser tão alto? Não, ninguém poderia imaginar que seria tudo tão perfeito como foi realmente, né? 7 jogos, 7 vitórias, artilheiro da Copa, provavelmente vamos ter aí também o melhor jogador da Copa, que vai ser o Rivaldo. E, foi tudo perfeito, foi tudo muito maravilhoso. Agora, no seu caso específico, quando você pensava nessa Copa, qual era o maior medo? O seu medo era, por exemplo, não conquistar o Penta, depois de já ter tentado o Penta em Paris, ou não ter condições de render o que você esperava nessa Copa do Mundo? Não, o medo maior era, de repente, chegar até a final e, de repente, perder, como foi em 98, porque sabia que eu poderia render, era só trabalhar fisicamente que eu estava confiante que poderia ser útil para a seleção. E
Bom, acabei ajudando e muito a seleção a ganhar esse penta. Mas o grupo foi maravilhoso, me ajudou também bastante. Como foi a noite na véspera aqui nesse quarto, antes de você ir para aquela partida final? Não, a véspera foi tranquila. Eu fui dormir 1h da manhã e acordei 11 horas do dia seguinte. E a tarde que foi um pouquinho mais agitada, porque todo mundo me sacaneava que não podia deixar eu dormir e tal, podia acontecer alguma coisa, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei rodando. Também não queria dormir. Não queria mais dormir. Daí eu fiquei preocupado e encontrei o Dida, que estava acordado, e ele ficou conversando comigo e eu acabei desabafando com ele. Dida, pô, tô com medo de dormir. Não quero dormir agora não. Mas foi tudo bem também, eu não dormi. Depois do jogo eu descansei. Logo que vocês entraram em campo, você e o Ronaldinho Gaúcho, olhando ainda na formação para cantar o hino, vocês conversavam, vocês tinham até um sorriso. O que passava naquela hora? Não, a gente falava que era tudo tão maravilhoso aquele momento, né? Que a gente tinha que desfrutar o máximo naquele momento, porque era único. Eu tinha passado aquele momento em 98 e deixamos escapar a vitória. E a gente sabia que a gente podia fazer aquela festa mais completa, ganhando o título. Agora me diz uma coisa, qual foi o gol dos 8, né? Já que desde 74 ninguém fazia mais que 6, que você achou mais bonito seu na Copa? Acho que o segundo de ontem. O segundo gol foi mais bonito. O momento que você achou assim mais difícil de toda essa Copa? O jogo eu acho que foi o da Bélgica. Eu acho que foi o da Bélgica porque a gente... eles jogaram pra caramba contra a gente e chegaram muitas vezes no nosso gol e ameaçaram várias vezes, né, de fazer o gol. Mas, graças a Deus, conseguimos superar também a Bélgica. Na hora que você pega a taça, você dá um beijo na taça e parece que você fala alguma coisa. O que você fala ali? Eu falei que tá há muito tempo querendo dar aquele beijo nela. E foi a mesma fala de todo mundo, assim, tipo, eu, o Roberto Carlos, o Cafu, o Rivaldo, o Denilson, o Dida, os jogadores que tiveram em 98, né? Falamos, sem combinar nada, falamos a mesma coisa, assim. A gente tem uma imagem de você com 17 anos na Copa de 94, levantando a taça com um sorriso enorme. É diferente agora, né? Completamente diferente. Esse eu sinto que eu fiz parte mesmo. Que eu dei a minha ajuda e, bom, joguei o tempo todo também. Mas eu comemorei bastante também em 94. São outras responsabilidades, agora é bem diferente, claro. 94, responsabilidade nenhuma até. Não joguei, não fiz, quer dizer, foi ótimo, aprendi muito, mas dessa vez a responsabilidade foi muito maior. Foi melhor do que qualquer sonho. Foi muito melhor. Bom, então a gente vai terminar aqui, o Ronaldinho daqui a pouquinho está indo para o aeroporto. A gente vai encerrando também a nossa participação no Jornal Nacional aqui no Japão. Na semana que vem a gente está de volta ao Brasil. Desejo boa noite para todos vocês, boa noite, William. E a gente vai ter um boa noite especial e um tchau para todo mundo aí no Brasil do Ronaldo. Boa noite, Brasil. E tchau e até logo. Amanhã, ao longo da programação da Globo, você vai acompanhar ao vivo a festa de recepção para os pentacampeões em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.